Olá pessoal, essa é a resolução da nossa 41ª lista dirigida. Se você não tem essa lista, é porque você não está no nosso grupo Telegram. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você poder baixar, ou nos stories do Instagram, se você estiver vendo pelo Instagram. Já são 41 semanas direto, elaborando questões inéditas que podem aparecer na sua prova do Enem. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e te convido a assistir a essa resolução. Primeira questão, gente, uma questão que vai envolver a ideia de razão e proporção e a parte de conversão de unidades. Vamos dar uma lida e vamos tentar entender. Questão típica que pode aparecer na sua prova do Enem. Um texto grande, retirado de uma notícia de jornal e em seguida um comando para a gente resolver. Vamos dar uma olhada. Uma adutora de água estourou na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, nesta sexta-feira, dia 20. Enquanto o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, fazia a manutenção emergencial. Para consertar o vazamento, foi preciso interromper o abastecimento de água em alguns bairros da cidade até sábado, dia 21. O acidente ocorreu no início da manhã, durante o serviço de manutenção. O DEMAI havia ido até o local para consertar um pequeno vazamento, mas assim que abriram o local, o cano estourou ainda mais. Com uma capacidade de 600 litros por segundo, foi formado um jato de água de dezenas de metros, que alcançou o outro lado do quarteirão. O vazamento durou pouco menos de uma hora, mas danificou pelo menos 6 imóveis. Um foi interditado totalmente e os outros parcialmente pela Defesa Civil. O DEMAI informou que está prestando toda a assistência às famílias, incluindo auxílio com hospedagem, alimentação e vigilância dos imóveis afetados. Por nota, o departamento informou ainda que todos os danos existentes nos imóveis serão ressarcidos integralmente. Considerando que o vazamento durou 55 minutos e que um dos condomínios que ficarão sem água nos próximos dias gasta 10 metros cúbicos de água por dia, a quantidade de água desperdiçada nesse vazamento seria suficiente para abastecê-lo durante 20, 198, 1980, 19.800 ou 198 mil dias. Então, ó, ele conta aqui pra gente que o vazamento foi de 600 litros por segundo. E fala aqui no comando da questão que o vazamento durou 55 minutos. Aí eu quero saber o seguinte, imagina um dos prédios, um dos condomínios aí da região que foi afetada por esse vazamento, ele me contou que um desses prédios consome 10 mil litros de água por dia. Aí eu quero saber, imagina toda essa água que foi desperdiçada durante esse vazamento. Essa água seria suficiente para poder abastecer esse condomínio por quanto tempo? O que a gente vai ter que fazer, gente? Primeiro passo é tentar descobrir a quantidade de água que foi jogada fora, né? Porque com esse vazamento aí não teve como aproveitar. Então, o primeiro passo é descobrir quanto de água que foi desperdiçado. Então, vamos pensar aqui. São 600 litros de água por segundo. Então, observe. 1 minuto tem 60 segundos. Só que o vazamento não durou 1 minuto. O vazamento durou 55 minutos. Então, dá para descobrir aqui, ó, qual foi o tempo do vazamento em segundos. Por quê? Porque cada minuto tem 60 segundos. E cada segundo o vazamento desperdiçou aí 600 litros de água. Então você vem aqui e pensa, qual que vai ser a quantidade de água desperdiçada? Foram 55 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E cada segundo desperdiça 600 litros de água. A nossa tarefa vai ser resolver essa conta que está aí. É uma conta que aparentemente é uma conta chata de fazer, né? Mas vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui. Primeira coisa que eu faria, eu vou ignorar esses 3 zeros. Vou fazer 55 vezes 6. Faz aqui, ó, 55. Vou fazer direto, ó. 6 vezes 6 é 36. Vou fazer 55 vezes 36. 6 vezes 5 é 30, vão 3. 6 vezes 5 é 30, com 3, 33.
3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 5 é 15, com 1, 16. Olha o que vai virar isso. Aqui vai dar 0, 8, 9 e 1. Então, esse total aqui vai ser 1980 com mais 3 zeros. 1980 mais 3 zeros. Aí, cuidado, tá? Para você não olhar assim e falar assim, eu vou marcar a resposta. Calma. Isso aqui, gente, é a quantidade em litros de água que foi desperdiçada. Agora, o que acontece? Cada dia, o condomínio gasta 10 metros cúbicos de água. Para quem não se lembra aí, gente, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então, olha, quando eu falo ali que eles gastam 10 metros cúbicos de água, é porque eles gastam 10.000 litros de água por dia. 10 metros cúbicos, mesma coisa que 10.000 litros por dia. Agora fica a seu critério aí como é que você vai resolver isso. Tem gente que vai querer fazer uma regra de 3, eu pensaria de um jeito bem mais prático. Eu pensaria assim, eu tenho lá a quantidade de água e eu sei que eu vou usar 10.000 litros por dia. É só você dividir. Então, a quantidade de dias que vai durar vai ser 1.980.000 dividido por 10.000 litros. Confere aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Corta com 1, 2, 3, 4 zeros. Então, quantos dias que vai... Então, essa água que foi desperdiçada seria suficiente para abastecer esse condomínio por quanto tempo? Por 198 dias. E aí, está resolvido o nosso problema. Então, uma questão que envolve unidade de medida e razão e proporção. Ju, eu não entendi muito bem isso aí que você fez. Tinha uma outra possibilidade? Tinha. Você podia recorrer a uma regra de 3. Você podia pensar assim, ó, quantidade de água e quantidade de dias. Um dia, eu preciso de 10.000 litros de água para esse condomínio. Se eu tenho 1.980.000 litros de água, isso vai ser suficiente para quantos dias? X. Multiplica cruzado. Você vai ver que você vai chegar na mesma conta que eu cheguei. Você vai ter que dividir um número pelo outro, tá? Mas aí fica a seu critério, você escolhe a melhor estratégia aqui. Segunda questão, uma questão de análise combinatória, no mesmo estilo da anterior, né? Tem uma notícia e a partir da notícia tem um pedido, tem um comando. Vamos dar uma olhada e ver o que a gente pode pensar para resolver aqui. Para denunciar o que chamou de sexismo na TV, um apresentador da Austrália afirmou ter usado o mesmo terno azul durante 1 ano e sem ser notado. Karl Stefanovic disse que usou a peça ininterruptamente durante o período em solidariedade às colegas de trabalho. Ninguém reparou, afirmou. Mas quando as mulheres usam a cor errada, são duramente criticadas. Elas dizem uma coisa errada e há milhares de tweets sobre o erro. Considerando que o apresentador esteja cansado de usar a mesma roupa em todos os dias em que ele apresenta o seu programa matinal, mas também ele não deseja variar demais seu guarda-roupa. Considere que o apresentador esteja cansado de usar a mesma roupa em todos os dias em que ele apresenta o seu programa matinal, mas também ele não deseja variar demais seu guarda-roupas. Sendo assim, ele decide usar a mesma calça, o mesmo paletó e o mesmo sapato e as mesmas meias. Porém, comprou 5 camisas de cores diferentes, 8 gravatas também de cores diferentes e 5 cintos de modelos distintos. Considerando que no próximo ano ele apresentará 260 programas, o número mínimo de vezes que ele terá que repetir algum conjunto, camisa, gravata e cinto, já usado anteriormente, é igual a. Então, vamos tentar pensar, gente. Tem coisa que ele não vai variar. Não vai variar a calça, nem o sapato e nem o paletó. Ele pode variar 3 peças. Quais peças? A camisa, as gravatas e os cintos. Então, pensa aqui comigo, ó. Camisa, gravata e cinto. Então, observe.
ele tem 5 camisas diferentes, 8 gravatas diferentes e 6 cintos diferentes. Para cada bloquinho desse aqui, ele vai ter um jeito diferente de se vestir. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar isso. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica os resultados. 5 vezes 8 vai dar 40. 40 vezes 6 vai dar 240. Então, tem 240 trios diferentes aí de camisa, gravata e cinto que ele pode utilizar. Só que ele vai apresentar 260 programas. E ele só tem 240 variações. Isso significa que em pelo menos 20 programas, ele vai ter que repetir esse trio que aparece de cá. Então, que letra que você marca? Letra D. Então, uma questão que envolve apenas a ideia do princípio fundamental da contagem. Ele tem 240 trios diferentes para usar. Só que ele vai ter que fazer isso 260 vezes. Se só tem 240 maneiras distintas e ele vai repetir isso 260 vezes, em 20 vezes, pelo menos, ele vai ter que repetir. Ah, Ju, como assim pelo menos? Porque talvez ele não está interessado em usar todos esses modelos diferentes. Mas vamos supor que ele queira usar tudo diferente. A hora que chegar no dia 240, a partir dali, ele vai ter obrigatoriamente que repetir alguma escolha que ele já tenha feito em outro dia. Então, uma questão bem bacana aí a respeito de análise combinatória. Se a análise combinatória é um problema para você, eu vou deixar aqui um link para você assistir um curso completo de análise combinatória e probabilidade. E o melhor, sem fórmula. Então, caso você tenha dificuldade nisso, dá uma olhadinha nesse curso, porque ainda dá tempo de você se preparar para a prova do Enem. Vamos dar uma olhadinha agora na terceira e última questão. Você já sabe, a terceira questão da nossa lista vai ser uma questão de geometria. Só que hoje eu peguei uma questão de geometria espacial. Vamos ver aí o que você se lembra a respeito disso. Luiz adora açaí e fez um pedido que foi entregue em uma vasilha no formato de um tronco de cone reto, com raio da base maior, medindo 8 centímetros, raio da base menor igual a 2 centímetros e a altura igual a 12 centímetros, como mostrado na figura 1. Desconfiada de que o volume entregue não era o volume real pelo qual ela pagou, a jovem decidiu bolar uma estratégia para descobrir o volume aproximado do recipiente utilizado pela empresa. Ela reconstruiu o cone que deu origem ao tronco de cone, como na figura 2. A partir de semelhança de triângulos, usando 3 como aproximação para π e desconsiderando a espessura do recipiente, Luísa descobriu que o volume aproximado da embalagem em ml é. Então, eu quero saber qual que é o volume de um tronco de cone. Gente, até existe fórmula para você calcular o tronco do cone. Só que já vou te adiantando, não é uma fórmula muito tranquila, tá? Se você falar para mim assim, Ju, eu quero saber essa fórmula, eu quero usar a fórmula. Essa fórmula que está aí. Repara, não é uma fórmula fácil de decorar. As chances de você se confundir são muito grandes. Mas é aquela história que eu falei. Ah, eu quero guardar assim. Ótimo, é desse jeito que está aí. Π vezes H sobre 3 que multiplica R ao quadrado mais R vezes R mais R ao quadrado. Sabe quando é que eu uso essa fórmula? Nunca, jamais, em nenhuma hipótese. Por quê? Porque eu não preciso dela. Mas se você quiser usar, pode substituir e fazer as contas. Ah, Ju, é mais fácil assim. Gente, pode ser que seja mais fácil. Mas a questão é, você vai saber essa fórmula no dia da prova? Se vai saber a fórmula no dia da prova, ótimo. As chances são que você não vai guardar essa fórmula. Por quê? Você já tem um tanto de fórmula de matemática para guardar, um tanto de fórmula de física, um tanto de fórmula de química. E aí, é só uma fórmula a mais que você não sabe nem se vai aparecer. Então é bobagem ficar decorando fórmula. É o que eu falo. Deixa a bateção de cabeça de lado e tenta aprender matemática de um jeito mais prático, sem fórmula. Ou pelo menos sem o mínimo de fórmula possível. Tem fórmula, gente, que não tem como fugir. Mas essa que está aqui eu não uso nunca. Agora, vamos fazer do jeito que eu considero mais prático. O que acontece? Eu preciso calcular o volume desse tronco. A menina da questão é minha aluna
não sabe essa fórmula, porque não tem necessidade de saber, e ela bola uma estratégia muito mais eficiente para resolver. Ela reconstrói o cone que deu origem àquele tronco de cone. E a partir daqui vai ser possível descobrir qual é o volume. Então, a partir daqui vai ser possível descobrir qual é o volume. Por que que você vai conseguir? Porque agora eu tenho um cone. Repara, volume de cone a gente sabe calcular. O volume desse conezinho a gente também sabe calcular. Então, eu posso pensar assim, ó, o volume do tronco vai ser igual ao volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? A questão mesmo já deu a dica. Nós vamos fazer semelhança de triângulos. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é a altura do cone grande. Isso aqui vai ser o raio do cone grande. Aqui vai ser o raio do cone pequeno. E aqui vai ser a altura do cone pequeno. Vou dar nomes, tá? Aqui mede 12, aqui mede 8, aqui mede 2 e aqui mede H. Sua primeira tarefa, descobrir quanto que vale o H. E aí eu quero que você pense, ó, esse triângulozinho que está aqui embaixo é semelhante ao grandão. Aqui tem ângulo de 90 graus, aqui também tem ângulo de 90 graus. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular esse H primeiro, vê se faz sentido para você aí. A altura do grande aqui mede H mais 12. Vamos lá, vem aqui e pensa, ó. Vou fazer assim, vê se está certo. A altura do pequeno está para a altura do grande, assim como o raio do pequeno está para o raio do grande. Agora é simplificar aquilo ali e ver o que a gente pode fazer. Dá uma olhada, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 4. Multiplicando cruzado vai ficar 4 vezes H, vai ser igual a H mais 12. Passa para cá, 3H vai ser igual a 12. O que vai ser o H, hein? Vai ser 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 vai ser 4. Aí observa, acabei de descobrir quanto que vale a altura do pequenininho. De quebra, eu já descubro quanto que vale a altura do grande, porque vai ser 4 mais 12. 4 mais 12 vai dar 16. Agora é só fazer o cálculo do volume. Aqui, gente, infelizmente não tem como fugir da fórmula. Vamos lá. O que vai ser o Vzão? Vai ser área da base, π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 16. Não esquecem, dividido por 3. Aí uma dica. Nesse caso, ele mandou a gente considerar que o π é 3. Então, nesse caso, e só nesse caso que ele manda fazer isso, eu vou cortar esse π com esse 3. Por quê? Porque para nós aqui o π vai ser aproximadamente 3. Então, a conta aqui vai ser 64 vezes 16. Vamos ver o que dá isso. Vamos fazer aqui, ó. 64 vezes 16. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 6 dá 36, com 2 dá 38. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 6 dá 6. 4, 12, vai 1, 10. Então, vai ser 1024. Então, o volume do cone inteiro é 1024. 1024 o quê, gente? Centímetros cúbicos. Beleza. Agora, eu vou calcular o volume do pequenininho. O que vai ser o volume do pequenininho? A base aqui tem raio 2. Então, vai ser a área da base, π, vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Não esquecem, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse π cancela com esse π, vai ficar 4 vezes 4. O que vai dar o volume? 16. 16 o que, gente? Centímetros cúbicos. Beleza, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque eu quero o volume do tronco. Então, vai ser 1024. Repara que tinha essa resposta, hein? Letra A. Menos 16. O que dá 1024 menos 16? Dá 1008. Então, o volume desse recipiente aí que trouxe, né, o açaí é de 1008. Aí, cuidado, porque alguém pode falar assim, Ju, mas eu não tenho que fazer troca de unidades. Não. Gente,
Aqui o volume deu 1.008 centímetros cúbicos. Para quem não se recorda aí, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então já está na unidade que eu queria, 1.008 ml. Agora, pessoal, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem aí o seu like, porque já são 41 semanas produzindo conteúdo inédito para te ajudar a aumentar sua nota na prova do Enem, tá? E além disso, segue a gente lá no Instagram, porque todo dia tem uma novidade, tem alguma coisa que vai te ajudar a aumentar sua nota na prova do Enem. Um abraço e até a nossa próxima resolução.